Olá, samurais e geishas do meu canal do YouTube, beleza? Como é que vocês estão? Vocês estão de boas? Vocês estão tranquilos? Então tá tudo bem. Primeiramente, recado rápido, recado básico. Segue lá no Insta, eu faço votação ou eu aviso qual vai ser o próximo vídeo. Segundo recado, curte a página do canal no Face, eu faço postagens diárias, curiosidades rápidas, coisas que não dá pra ficar postando aqui no canal toda hora. E por último, mas não menos importante, eu vou deixar tanto no card quanto na descrição as últimas 5 teorias, beleza? E quem puder dar aquele apoio logo no início, eu agradeço. Caso vocês queiram continuar vendo vídeos em ilustração com IA, é bom dar apoio porque senão vai acabar, beleza? Mas enfim, sem enrolação que eu já enrolei demais, vamos direto ao vídeo. E a teoria de hoje é: e se a Bolívia tivesse sido do eixo? Eu sei que isso pode parecer estranho, mas já houve essa possibilidade. E essa teoria é uma teoria minha, e bem, para quem não conhece o quadro de teorias, eu pego fatos que poderiam ter dado certo, aí eu moldo de uma maneira plausível para que nossa teoria ocorra. Nada é assim, aconteceu porque eu quis, entende? Eu também sempre pego os 3 fatos mais importantes mundialmente falando: Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, Guerra Fria e por último as conclusões, beleza? Mas enfim, sem enrolação que eu já enrolei demais, vamos direto ao vídeo. E isso pode parecer um conto contraditório, mas sim, existia um presidente na Bolívia em 1943, cujo eles sentiam uma enorme admiração pelo Adolf Hitler, Benito Mussolini e pelo Império do Japão. E o nome dele é Gualberto Villarroel Lopes. Sim, esse cara, ele faleceu em 46, relaxa meu amigo, são apenas coincidências. Mas ele acabou dando um golpe de estado e subindo no poder, mas querendo ou não, ele ainda ficou na coleira dos Estados Unidos para não perder os benefícios, né, o vulgo dinheiro. Então a Bolívia seguiu normal, com uma declaração de guerra simbólica ao eixo, e enfim, vida que segue, já conhecemos a história da Bolívia. Mas como é que seria se eles tivessem declarado apoio ao eixo e guerra aos aliados? É isso que nós vamos ver agora. Então tá, mas para isso acontecer, primeiramente algumas coisas vão precisar ser ajustadas. Pois esse Gualberto Villarroel, ele participou da Guerra do Chaco. Então, durante a Guerra do Chaco, a Bolívia teve apoio dos alemães, que aconteceu em 1935, mas não era da Alemanha Nacional Socialista, era apenas aí de exilados aí do Império Alemão. Então, com isso, vamos supor que a partir dos anos de 1940, a Alemanha, a NS, aproveitando da neutralidade da Bolívia até então, eles basicamente fossem se estabelecendo lá através de contatos, e com isso treinando, dando armas para a Bolívia em troca de estanho, tungstênio e coisas do gênero. E com isso o exército boliviano uma parcela do exército boliviano vai treinando, vai se armando. E em troca desse treino, dessas armas modernas, munição, e a Alemanha pede ajuda, né? Pede além dos recursos naturais, eles pedem também a declaração de guerra aos aliados, né? E com isso vai sendo discutido, aí o presidente da Bolívia normal não aceita, mas a Alemanha chega com uma outra proposta, a proposta de devolver a saída do mar para a Bolívia. Então, com isso, o golpe de 1943, que tinha acontecido no dia 20 de dezembro, vai acontecer um pouco mais cedo. Vamos supor que aconteça em maio, ou em abril ou maio de 1943. Então, com isso, o Villarroel, ele entra no poder, e com isso ele já vai meio que declarando apoio já aos alemães. Tanto é que a partir desse momento já vai jurando a bandeira da Alemanha, né? Já vai fazendo a saudação romana ali para os alemães. Hold it steady, one flash. Em
sei lá, em agosto ou setembro, ele acaba declarando guerra aos aliados, né? Que no caso até então não tinham muitos, mas ele pode começar fazendo o que? Invadindo o Chile, justamente porque depois de invadir o Chile, ele vai, né, ele já tinha briga com o Chile, depois do Chile ele vai invadindo o Peru, vai invadindo o Paraguai, né, por causa de para recuperar ali os territórios aí do Chaco. E com isso os Estados Unidos vai ajudar os aliados, né? Eles vão arrastar vai arrastar quase que a América do Sul inteira. E depois, obviamente, a Bolívia vai perder. Não tem nem como os bolivianos ganharem. Mas tá. Quais seriam os efeitos? Primeiro que os países aí iriam ganhar mais fronteiras. Por exemplo, o Peru ia ganhar fronteira, Chile fronteira, Paraguai também ia ganhar fronteira. O Brasil, eu creio que se manteria apenas na ocupação junto com os Estados Unidos. E em quanto tempo a Bolívia iria cair? A Bolívia poderia cair em 2 anos, justamente pelo fato de La Paz ser extremamente difícil de ser invadida. Então eles teriam que manter um cerco e acabar com todo tipo de suprimento que vai até lá. E todos os aviões que levam suprimento ou coisas do tipo, os Estados Unidos vai acabar abatendo. Então, com isso, acaba rolando uma ocupação na Bolívia, semelhante a uma ocupação da Alemanha. Obviamente, né, que por causa aí dos recursos naturais. E a partir desse momento, os aliados, né, eles vão ficar mais ou menos na Bolívia até os anos 50 e início aí dos anos 60. E com isso, né, com uma ocupação americana, sendo esse país ficando mais tempo na Bolívia, né, para ficar de olho aí nas coisas e, enfim, isso faria com que os Estados Unidos tirasse o Gualberto, ou talvez ele pudesse se manter no poder, né, justamente pelo fato dele ser anticomunista e pelo fato, não ironicamente, o próprio Gualberto entrando pro eixo iria criar várias resistências, várias guerrilhas indígenas, né, lembrando que apesar dos brancos, digamos assim, governarem a Bolívia, tivessem governando a Bolívia, grande parte aí dos indígenas sofriam na mão deles. Então, eventualmente, a ala mais à esquerda iria recrutar esses indígenas, esses fazendeiros, né, justamente, né, para que eles lutem contra o Gualberto e coloquem ali a Bolívia para a esquerda, para um socialismo, para um comunismo. E com essa ocupação seria um prato cheio, pois eles iriam ver, né, que os aliados, em especial os Estados Unidos, só ia estar roubando recurso natural, ia estar desviando recursos e a população ia empobrecendo cada vez mais. Então os Estados Unidos, nesse sentido, já ia ter um grande ensinamento, um grande conhecimento, aliás, em terrenos de selva, em terrenos de mata fechada, em locais tropicais e em contra-insurgência. Então isso poderia, né, também fazer com que o exército boliviano fosse um pouco menos corrupto, um pouco mais eficiente e também mais modernizado. Já o Che Guevara, ele ia ver isso daí, a ocupação americana, como um prato cheio. Ele ia pensar, e se isso aconteceu em Cuba e nós tiramos os americanos de lá, então se está na Bolívia, vamos tirar os americanos da Bolívia. Só que a CIA já ia estar de olho no Che Guevara, como ele ia conseguir entrar eu não sei, mas a CIA ia estar de olho no Che Guevara, o FBI, diversas inteligências. Então, com isso, o Che Guevara ele até poderia entrar na Bolívia, mas eu acredito que a morte dele não iria ser tão longeva, tá? Eu acredito que ele não iria durar muito tempo, porque ele já seria uma pessoa extremamente rastreável. Os Estados Unidos ia estar em campo, o exército boliviano ia estar em campo, eles iam estar trabalhando em conjunto. Tudo bem, poderiam ter algumas baixas americanas, bolivianas, com certeza poderia. Mas, ao mesmo tempo, né, isso iria fazer com que eles ficassem cada vez mais e mais desgastados.
e os Estados Unidos investindo cada vez mais e aprendendo cada vez mais uma guerra na selva. Já na América do Sul como um todo, eu acredito que eventualmente os governos militares iriam ser estabelecidos um pouco mais rápido, uma vez que a presença americana ia estar de fato na América do Sul, então isso ia fazer com que os governos buscassem se alinhar e até mesmo os próprios Estados Unidos fomentasse aí um golpe de Estado, digamos assim, justamente para que as coisas fiquem mais favoráveis. Então, já a questão do Chile contra o Che Guevara, eu acredito que o Chile ia se manter neutro, mas eventualmente eles iriam acabar combatendo aí uma guerrilha comunista ou outra, justamente pelo fato, né, de que, independente se é esquerda ou direita, os bolivianos, em teoria, iam querer brigar do mesmo jeito pela volta da saída do mar. Já com os paraguaios poderia ser a mesma coisa em relação ao Chaco, mas eles, essa força de ocupação, eles não iriam avançar em território boliviano, eles iriam apenas ficar ali naquela área onde eles foram designados e a partir desse momento meio que ficar ali e depois eventualmente eles iam sair, o país que mais ia ficar lá seria os Estados Unidos. Tá, com isso os Estados Unidos poderiam ter uma certa vantagem no Vietnã, eu sei que são terrenos, estratégia diferente, mas a questão de já ter um conhecimento de locais tropicais, guerra na selva, coisas do gênero, contra a insurgência, contra a guerrilha, e eu acredito que isso poderia dar uma certa vantagem. Não estou dizendo que os Estados Unidos poderiam ganhar a guerra do Vietnã, mas eu acredito que a partir desse momento os Estados Unidos poderia ter uma certa vantagem a mais na mesa de negociação, ou então não sair tão humilhado. Já a questão aí da Bolívia, eu acredito que eventualmente a pancadaria iria continuar na Guerra Fria, então dos anos 70 ao início dos anos 90, eu acredito que a Bolívia seria governada aí por uma espécie aí de junta militar, e eu acredito que, eventualmente, nos anos 90, poderia começar as negociações entre os guerrilheiros e os militares. Mas eu acredito que os conflitos ainda se manteriam mais nos interiores. Já a questão aí dos vizinhos, né, o Paraguai, o Peru, o Chile, eu acredito que, eventualmente, a Bolívia poderia tentar abriu uma nova disputa territorial para restaurar as fronteiras que estavam antes da guerra, o que eu acho que seria difícil. Já o governo boliviano em si poderia talvez ser sempre algo um pouco mais à direita, né, justamente pelo fato de ter um governo militar, de ter sempre os Estados Unidos ali por trás. Então eu acredito que por mais que eventualmente alguns partidos de esquerdas pudessem acabar se elegendo conforme fosse passando o tempo, eu não acredito que a esquerda na Bolívia dominaria muito. Eu acredito que um partido de esquerda, dois partidos de direita, não estou falando que a direita seria santa, corrupção, coisas do tipo iriam continuar existindo. Mas eu acredito que atualmente, hoje a Bolívia tenderia a ser um pouco mais à direita do que a esquerda, por mais que a esquerda tivesse grande votos e pudesse ter mais popularidade na região aí do interior, eu não acho que a esquerda radical ganharia sempre, pois eu acho que quem dominaria seria uma esquerda intelectual, centro-esquerda, devido aos esquerdistas intelectuais das grandes cidades. Então eu acho que, vem de um ponto de vista dos guerrilheiros, nunca iria existir uma esquerda. Do ponto de vista da esquerda intelectual, né, eventualmente aí, sempre a extrema-direita iria ganhar e só a esquerda normal que iria ser bom. Enfim, eu acredito que a Bolívia talvez não mudaria muito, né, as questões geográficas, as questões de desigualdade, talvez uma coisa ou outra mudaria, mas a questão é que os Estados Unidos a diferença é que talvez os Estados Unidos teriam bases militares por lá,
impedindo aí uma extrema esquerda de assumir o poder na Bolívia. E caso assumisse o poder na Bolívia, nossa, aconteceu um acidente, teremos novas eleições. Beleza, minha gente? Mas enfim, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, dessa teoria. Não se esqueça de curtir, compartilhar, se inscrever. Comentem aí o que vocês acharam, o que vocês acrescentariam, o que vocês removeriam. Não se esqueça de curtir, compartilhar, se inscrever, veja os vídeos tanto do card quanto da descrição. Me siga no Insta, nas minhas outras redes sociais. E quem puder dar aquele apoio, eu agradeço. Lembrando que, se vocês quiserem continuar vendo ilustraçõezinhas de vídeos de IA, é bom dar aquele apoio, porque a IA agora está cobrando para fazer vídeo e eu não tenho grana para isso. Beleza? Mas enfim, espero que vocês tenham gostado. Falou e fui!